todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel ou Renan, você pode me chamar como você quiser. Está começando mais um meu, seu, nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco de 33 anos, cabelo castanho, algumas mechas brancas. Estou hoje com uma jaqueta de couro belíssima, toda parecendo um patchwork assim, de losangos de couro, lindíssima, estreando, primeira vez que eu uso ela. E nós estamos hoje aqui para bater um papo com esta pessoa maravilhosa que eu estava querendo trazer desde as primeiras edições, mas chegou a hora, chegou o momento. André Medeiros Martins, seja muito bem-vindo, meu amigo, tudo bem com você? Muito obrigado, tudo bem, mas Cruel, obrigado por ter me convidado, viu? Imagina, estamos aqui. Bora Andrezinho, lá. vamos começar fazendo uma descrição de quem você é, para a galera que não pode nos ver, seja que está ouvindo no carro, seja que não pode ver mesmo, para a gente fazer essa visualização. Sim. E aí depois a gente começa o nosso papo. Sou um homem branco, cisgênero, com uma barba preta, cabelo curto, e eu tô usando uma jaqueta e uma camisa branca. Na verdade, é um agasalho meio bege, meio baunilha. Sim. E baunilha é baunilha, né? Para pensar, Exatamente. entendeu? Para entender no Exatamente. contexto. E assim, a gente está usando essa roupa super de frio, mas estamos gravando em pleno verão. Vocês estão vendo, obviamente, talvez já estejam vendo no inverno, mas está um frio hoje em Sim. São Paulo, Sim. que tá uma doideira. Estamos aqui na Avenida Paulista e vamos começar o nosso bate-papo. Bora. A pergunta disparadora sempre para todo mundo é: o que eu leria se eu jogasse o seu nome na Wikipedia? Com isso, eu quero saber onde você nasceu, como é que foi a sua infância, a sua adolescência, descoberta de sexualidade, como é que o fetichismo entrou na sua vida. A gente tem muita coisa para falar, mas essa é um pouco a pergunta que vai iniciar a nossa jornada e aí a gente vai conversando a partir disso. Tá, eu sou nascido em São Paulo, a vida inteira nasci em São Paulo, morei na Zona Leste, e eu sempre tive alguma coisa. Esses dias me perguntaram isso. Como você começou a se interessar por sexualidade, nudez, pornografia e afins? E eu sempre tive alguma coisa que me atraía muito. Eu lembro que a minha irmã, ela é 11 anos mais velha, eu nasci na década de 80, eu vou fazer 44 agora, e ela tinha a coleção da revista Chiclete com Banana, que era uma revista antiga que tinha os cartunistas famosos, assim, eles tinham várias tirinhas e tal, e numa delas tinha uma foto do Maple Thorne no meio dela, e foi a primeira foto de nu que eu vi na minha vida, e eu vi aquilo, eu não entendi exatamente o que era, mas aquilo me atraiu tanto, e eu vira e mexe e ia remexer naquela revista, ela tinha um monte e era só uma fotinha, bem pequenininha, e eu olhava para aquela imagem e ficava. E eu acho que depois, ao longo do tempo, eu sou formado em teatro, eu sou ator primeiro, mas eu tenho essa pesquisa à parte que envolve fotografia e depois foi para audiovisual, foi para experimentações na performance. Então, acho que se me jogar meu nome no Wikipedia, eu acho que vai ter muito mais esses meus trabalhos, meu estudo também, na fotografia, na pornografia, do que o meu trabalho como ator. Mas o meu primeiro trabalho é como ator, assim, até a minha fonte de renda. Uhum. Mas eu tenho todo esse trabalho junto com a pesquisa sobre corpo mesmo. E o André, nessa fase da criança, adolescência, essa descoberta, você falou da revista, mas como é que se dá essa descoberta da sexualidade? Você é um homem gay? Sim, sim, gay. Sim. Como é que você se identifica? Em que momento você olha e fala, puxa, sou um homem gay? Eu acho que eu tive muitos privilégios. Eu tive uma mãe que, de maneira nenhuma, ela me cerceou em nada. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio até petulante, assim. Uma pessoa, eu sou ariano, então acho que tem uma relação da minha personalidade que eu nunca pensei que eu não poderia ser o que eu quisesse ser. Então tinha algo em mim que, tipo, eu lembro que até a minha mãe, quando ela descobriu que eu tinha revista de homem pelado nas minhas coisas, ela falou, então quer dizer que você vai dar o cu? Daí eu falei, não sei, talvez. Eu não trouxe alguma dúvida no sentido de, nossa, ou um peso ou algo de culpa para mim. Isso foi uma sequência meio natural. Talvez seja, eu vou viver minha vida e eu vou descobrir o que eu quero fazer. Uhum. Então, acho que foi uma vida muito... Acho que a minha mãe, ela sentia que tinha alguma coisa artística em mim que eu gostava, então ela me levava em todos os lugares
me levava no teatro, no circo, no cinema, desde muito novinho. E pensar que não é uma família abastada, assim. Eu sempre morei no Cangaíba, no Ticoatira, que é na Zona Leste. Ela era uma oficial de justiça, que cuidava da casa sozinha e tal. Mas o mínimo que a gente tinha ali, ela conseguia me levar para os lugares e fazia tudo. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu fui buscando referências no mundo, assim. Eu fui vendo teatro, eu fui vendo circo, eu fui vendo as pessoas, E conforme eu ia me constituindo, a minha personalidade, as minhas vontades, os meus desejos, eu ia, talvez eu goste disso, talvez eu quero aquilo, talvez eu... então foi um fluxo, assim. O fato de eu ser gay não foi um peso para mim, assim, em nenhuma fase da minha vida, assim. Mesmo até na fase de infância, não era uma grande questão, assim. Eu não era alvo de bullying absurdo e não foi. Foi uma... Eu acho que a gente conhece de muitas histórias muito mais violentas e muito mais terríveis, assim. Eu sinto que eu tive muitos privilégios que fez com que as minhas descobertas, elas acontecessem de uma maneira muito fluida, assim. Entendo. E esse André adolescente, o que você gostava quando você era menor, assim? Então, eu tinha essa fixação por gente pelada. Eu tinha uma fixação. E eu lembro que quando eu era adolescente, foi exatamente o momento que começou a surgir as revistas de no masculino, tipo a G, a Júnior. A Júnior foi depois, mas a G... Eu lembro que a revista, quando eu vi o Matheus Carriere na banca, eu era menor de idade, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E aquilo para mim era o que tem ali dentro? Eu preciso ver essa pessoa nua. E não era uma relação de uma atração assim, de tipo, nossa, eu quero, que delícia, eu quero, sei lá, praticar, bater punheta, fazer coisa assim. Não era. Era uma relação de eu queria ver essa pessoa pelada. Eu queria ver as pessoas peladas. Eu amava Playboy quando eu tinha algum acesso de ver as pessoas peladas. Eu tinha alguma coisa de... Então, e naturalmente, por eu gostar muito de cinema, gostar muito de teatro, eu também ia. Era a época da videolocadora, então eu sabia a capa de... Era a época também que não tinha... A internet, ela aconteceu nesse momento, assim. Mas eu acho que na videolocadora tinha os filmes que eram eles não eram pornôs, eles eram filmes eróticos, né? Que hoje em dia quase não tem, mas existia muito. Sharon Stone, para mim, era uma diva, assim, era uma coisa que eu ficava enlouquecido, que eram esses filmes que insinuava alguma coisa, mas que não... Tem um filme que eu amava, que eu assistia 1000 vezes, e ele é tenebroso, se for pensar hoje em dia. A sinopse dele é a coisa mais horrível, que chama Encaixotando Helena. Ele é um filme, é a filha do David Lynch que fez, e a trama básica, vou contar, tá? Conte. Trama básica. Chega um momento que não é spoiler mais. Não, é horrível a história, mas eu adolescente, amava. É um cara que é obcecado por uma mulher, ele gosta muito dela, daí ela não quer de jeito nenhum ficar com ele. Todas as coisas de abuso que a gente vai falar de depois, de não consentimento, é o filme. Porque daí ela ia ficar... Ele gostava muito dela, ela não queria ele, daí ela vai na casa dele pra falar não sei o que, ela acorda, ela tá sem as pernas. Ele cortou as pernas dela pra ela ficar dentro da casa. E ele colocava ela no canto pra ela ver ele se relacionando com outras mulheres, e ela ficava paradinha assim. Ela começava a odiar tudo aquilo, quebrava tudo. No outro dia ela acordava sem os braços. Ela tava sem os braços, sem as pernas, em cima da mesa, assim. É um filme, e é tipo sessão da tarde, assim, no sentido de o que era a década de 80. A década de 80 era essas coisas muito doidas, assim. Mas no filme era uma viagem, que era só um sonho, era só uma coisa X, assim. Mas para mim, essa lógica de fantasia, de sonho, de nudez, sexualidade, para um adolescente ver isso, eu nem poderia ter visto esse filme na idade que eu tinha, mas eu assisti esse filme e tinha essas narrativas que iam me invadindo, assim, e eu acho que iam me construindo, assim, iam tentando esse lugar lúdico, assim, da minha vida, sei lá. Sua transição para o trabalho com o teatro vem desse lugar de ser uma criança muito estimulada para essa arte, para a parte da cultura, das artes de um modo geral, inclusive muito com a relação com a sua mãe, que é uma relação
fortíssima que você tem, ela está muito presente em todos os seus trabalhos, Sim. de alguma maneira. Mas como é que também o teatro chega na sua vida enquanto ofício? Desde muito novo eu trabalho, eu vou fazer 44, eu comecei com 17, então eu tô há 26, 27 anos fazendo isso, assim. E trabalho, e o teatro eu acho que ele veio muito mais como um trabalho mesmo, uma fonte de renda, assim. Uhum. Eu comecei já a trabalhar aos 17 anos, fazendo de tudo, desde as coisas mais, sei lá, vou fazer comício não sei aonde na periferia de Guarulhos para fazer tal, vou fazer teatro empresa, vou fazer noites do terror do Play Center, eu já fiz tudo, cabeção com o negócio de pelúcia, eu já fiz de tudo no teatro, eu já fiz. E ele entrou nesse lugar mesmo, de ofício mesmo, um lugar que era do meu trabalho e um Uhum. lugar que eu fui aprendendo na prática, assim. Eu fui fazer depois que eu fui me formar, e daí eu fiz faculdade e tal, mas eu já comecei mesmo, ali tá, vai rolar um dinheiro, ali, e algo que é divertido também fazer, e eu fui fazendo, assim. Então ele entrou como. E é o que eu acredito até hoje também. Ele é um meu ofício, ele é meu trabalho. E, enfim, é isto. E hoje em dia sua pesquisa está muito pautada nessa questão do erotismo, da sexualidade. Você já tem 3 livros, de algum modo, o último um pouco mais explícito dentro desse processo, né, onde está um pouco mais radicalizado. E aí, antes de chegar, eu queria entender que momento que você começa a pesquisar propriamente dito sobre isso. E aí depois aí a gente vou chegar e falar no teu trabalho também com a Jana, que eu acho importante, que eu acho que, né, tem Sim. todos esses intermédios que a arte nos coloca. Mas queria saber um pouco de ti, como é que esse lugar acontece, assim? Como é que você começa a pesquisar sobre sexualidade? Eu até publiquei ontem no meu Instagram um nude meu que eu fiz com 19 anos. Então eu também me fotografo pelado há mais de 2 décadas. Antes da ideia de smartphone, antes da ideia, eu tinha a TechPix lá, eu tinha aquela lá e fotografava, e me fotografava. Então eu acho que eu tinha uma relação de corpo e de autoimagem, eu sempre tive. E daí, para fazer a ligação perfeita, minha mãe morre. Quando minha mãe. Eu conto essa história porque depois eu vou ter que negar essa história a minha vida inteira. Porque minha mãe morre e daí eu começo a fotografar as pessoas peladas. Daí, durante muito tempo, as pessoas falavam: Ah, é Tava só isso que esperando. justifica, ou quase é isso que justifica o que ele faz. E eu falava: Não, também é um fato que aconteceu, mas não foi isso que justifica tudo que eu faço, sabe? Minha mãe morreu, então por isso que eu fui. Mas esse é um acontecimento dentro da linha do tempo, esse é um acontecimento, minha mãe morre. Na mesma época, logo depois eu compro a minha primeira máquina profissional e começo a fotografar as pessoas peladas. E foi muito dentro desse lugar fluido, assim, de, tem um amigo, vamos fazer uma sessão de foto? Vamos, como? Pelado, vamos fazer. Daí eu fotografo ele pelado, daí outra pessoa me chama, daí outra pessoa. E era bem início, né? Se a gente for pensar nas redes sociais, tipo, era, sei lá, época de Tumblr, época de Fotoblog, época de. Essas fotos de nudez, elas. Era a primeira vez também que muitas das pessoas se viam nuas sem ser dentro de um. Porque pensar que o smartphone, os nudes, foi um tempo depois, né? Que as pessoas começaram a ter acesso à sua própria autoimagem sem ser dentro de um projeto artístico, dentro de um projeto. Então ali era quase uma brincadeira que eu fazia com os próximos e foi criando uma teia, assim. O Flexões, que é o primeiro livro, são os primeiros, sei lá, 80 pessoas peladas que eu fotografei. E foi meio isso, as pessoas foram chegando, eu queria também fotografar, também queria fazer, também queria. E eu acho que o meu interesse desde o começo, quando eu penso na foto do Mapplethorne, não é a ideia da pessoa só estar pelada. E quando eu comecei a fotografar as pessoas peladas, eu via que elas ficavam num estado de experiência, assim, de experimentação com elas, o corpo delas, a imagem, e aquilo para mim era muito atraente, assim, era muito ver as pessoas. Por isso que eu fotografava pouco, sei lá, pessoas muito desinibidas ou modelos. Não, eram pessoas amigos, pessoas próximas, pessoas que nunca tinham feito nada e que queriam se colocar naquela circunstância. Eu achava, nossa, tem
um lugar aqui a gente não sabe como se colocar, nem eu sabia como fotógrafo. A gente ficava tentando... E ali, para mim, era muito interessante, assim. E eu acho que daí eu fui caminhando com o passar do avanço tecnológico, assim, como que a gente sai de um Tumblr, de um fotoblog, e cai num Twitter, e cai no Instagram, e cai como que a gente vai fazendo essa mudança de espaços, e vem a era dos nudes, para depois vir pandemia, OnlyFans e tal. Acho que tem todos esses blocos que eu fui acompanhando ao longo do tempo e tentando perceber, agora é assim que a gente vê isso, agora é assim que a gente... Então, eu acho que a nudez foi meio surgindo primeiro na fotografia. Eu nunca me assumi fotógrafo, porque para mim era uma... Quando alguém me convidava, vem fotografar não sei o quê, eu fazia fotos horríveis, eu não sabia fotografar as pessoas direito, assim, no sentido de eu ser um fotógrafo contratado. Eu sabia, tipo, eu tenho um aparelho e vamos brincar de fazer uma sessão? Vamos brincar. Daí o que sair, a gente descobre aqui. Mas ser um fotógrafo contratado, eu falei, não é o que eu faço, não é o que eu... E daí, depois da fotografia, virei a chavinha na máquina. Também faz vídeo. E daí, depois do faz vídeo, que entra a outra fase dos vídeos e tal. Uhum. Você tem uma relação muito interessante também com os lugares onde você mora. Né? No seu site tem... sempre achei o máximo que tem a planta dos seus apartamentos. Uhum. E que cada cômodozinho... tem um projetinho ali que está ou vinculado àquela ideia, né, ou feito naquele lugar, ou de alguma forma se relaciona com esse momento. Como também essa relação sua com os espaços onde você habita entra assim, no seu trabalho? Eu acho, depois até quando a gente for falar mais pra frente da história do olho, da Janaína, tem um pouco a ver com essas autonarrativas, com essas coisas e tal, mas eu acho que também tem a ver... eu vi que tem o vulgar por aqui, tá aqui atrás de bem mim. atrás de você. Quando a gente encontrou a palavra vulgar, ela tinha esse duplo sentido, que é a ideia de algo que é vulgar, que não teria que ser feito, que é algo que é associado a algo sexual, então é vulgar, mas também algo muito ordinário e comum. E daí eu comecei a pensar, talvez tenha essa vontade também de falar das coisas vulgares, das coisas que são... Tem que ser naturalizadas, elas não são especiais, elas não são... Então, ao mesmo tempo, tem esse registro, olha, a minha casa é muito especial para mim, mas ela também é algo comum, é uma casa, é algo que todo mundo vai ter alguma referência à sua família, à sua história. Então, quando eu criei a casa, eu falei, é algo que a gente está aqui, a gente está dentro da casa, eu quero que vocês... As pessoas reclamam do site que elas não conseguem encontrar as coisas, tipo, eu quero ver a foto de tal pessoa pelada, eu vou escrever num busca. Eu falei pro designer, eu nunca quero que tenha um busca no meu site, porque eu quero que as pessoas se percam dentro do site, eu não quero que elas encontrem, eu não quero que elas chegam lá, vou direto. Não, para você achar alguma coisa, vai ter que ver muitas outras coisas para achar lá. Então, acho que tinha uma coisa dessa casa labirinto, desse espaço que a gente vai meio naturalizando, mas ao mesmo tempo... é algo muito particular, mas ele também é público. Eu acho que eu sempre fui trabalhando também nesse lugar, meio que vai para esses polos, assim. E eu acho que é meio isso, assim, acho que é meio... Chegando então nessa parte da Jana, como é que acontece esse momento na sua vida? E a construção da história do olho não foi o primeiro trabalho que você fez com ela, né? Você tinha feito... Não, na verdade, o Grupo 19 de Teatro, que tem a sede lá na Vila Maria Zélia, no Belém, eu participei de muitos núcleos criativos que eles fizeram lá, e esses núcleos são muito legais, eles fazem sempre, e eu já participei de diversos núcleos lá, eu já tinha participado de diversos núcleos, e tem um deles que era da Janaína, que ela fazia, que era do Feminino Abjeto, que ela discutia sobre a abjeção do feminino. Uhum. Ela fez um primeiro projeto que era só com mulheres. E daí depois só com homens, e depois pessoas não binárias, e que, na verdade, durante todo o projeto existiu diversas transições durante o processo, então acabou não sendo finalizado só por mulheres, só por homens. Eu acho que também pegou um momento muito, muito especial, assim, que a gente Isso viveu. É quando? Quando é que ano? Que ano que foi? Não vou lembrar o ano. Não vou lembrar o ano. Mas depois de 2010, não é? Sim.
Sim, sim. Porque eu Bem te depois, conheci, a bem primeira vez que eu depois. soube de você foi pelo Bruno Soares. Tá, sim. Que inclusive acho que tá no Vulgar, se não me falha a Sim, memória. Ou tá no sim. Vulgar ou Ele tá no tá de Flexões. palhaço. É. Sim. E porque a gente fez faculdade junto, e eu acho que, se não me falha a memória, foi a primeira vez que eu conheci a Jana, que eu conheci um trabalho da Jana, foi assistindo o Feminino Objeto. Ah, que ótimo. E aí acho que foi a primeira vez que eu te vi em cena e Sim. tal, mas aí depois fui conhecer propriamente você mais profundamente Sim. pelo fetichismo, por outros Sim, caminhos, sim, né? Que é sim. esse, acho isso, nosso mundinho pequenininho Total, do teatro, total, assim, é tão piquititico que eu total, acho isso total, incrível. total. Mas e a sua relação com a Jana sempre acontece dali e você sempre tá trampando com ela, né? Então, o que aconteceu foi isso, que no Feminino Abjeto tinha essa discussão sobre o feminino, o vórtice do masculino, nessa que eu participei, e ali começou a suscitar com a Jana um interesse pelo livro História do Olho. E o livro História do Olho, ele tem muitas passagens sexuais, e exatamente naquele momento eu estava começando também a trabalhar com os vídeos pornográficos, com coisas assim. Então, ela achou que a gente poderia conversar para ver o que poderia acontecer. Então era bem começo, assim, a gente não sabia, e aconteceu a pandemia. A pandemia foi o espaço que a História do Olho foi gerida, assim. Ela aconteceu ali com todos aqueles encontros online, com todas as coisas ali. E daí, hoje em dia, sim, é uma parceira, uma querida, é alguém que eu gosto muito, acredito muito no trabalho dela e me identifico com o que ela faz, me sinto confortável em me arriscar dentro dos espaços dela, sabe? E a História do Olho, para mim, é uma virada também, que é a primeira vez que eu acho que bifurca os dois lugares meus, a minha vida como ator e o meu trabalho, a minha pesquisa toda em sexualidade, pornografia e afins. É a primeira vez que eu estou em cena falando sobre isso dessa maneira. Eu já tive em outros trabalhos, por exemplo, no Teatro da Pombagira, que eu fiz Anatomia do Fauno, que era um lugar também muito maravilhoso de descoberta da performance para mim. Teve um outro que era o Cabaré Falocrático, que era um lugar de literatura, que trazia muitas questões de literatura marginal, enfim, que daí me trouxe muitas referências também, Piva, Glauco Matoso e afins, e daí até que chega na História do Olho, que eu acho que é um outro evento, assim. Você sabe que a minha relação com a História do Olho é muito, muito especial também, porque eu acho que é pela primeira vez que eu assisto um trabalho em que eu me identifico enquanto alguém que poderia estar naquele lugar também, assim. E eu acho que foi muito importante eu assistir 12 vezes a História do Olho, assim. Porque eu realmente começo a pesquisar também no meu trabalho, na minha parte de teatro, a arte, o erotismo e todas essas coisas muito por esse disparador. E é através do História do Olho que surge, por exemplo, o E Se Ele Não Tivesse Aparecido? Que aí eu faço com o meu grupo, que é o Teatro Torto, que tem, para quem assistiu os dois espetáculos, consegue entender inúmeras referências que estão presentes a um ao outro. Mas é um pouco isso, é esse trabalho que a Jana faz maravilhosamente, mas que também, e eu gosto muito de uma crítica que o Hamilton faz, que é todos estão expostos, mas ninguém está exposto. Que no fim das contas está todo mundo a serviço do texto, né? Então, mesmo a Abel falando sobre o fisting, fazendo fisting, e a Jana bancar uma cena de suspensão no meio do espetáculo, e todo aquele lugar, e ter uma transmissão ao vivo. Eu assisto História do Olho e eu falo, porra, olha aí como a gente pode falar de sexualidade, de sexo, de forma artística, em 2025, 26, né? 24, 25, né? Sim. Porque é isso, né? Porque a gente pensa, vai pensar, o teatro disruptivo é o Zé Celso, é o que aconteceu lá na década de 80, década de 60, 70. Não, como é que a gente é disruptivo hoje em dia, né? E a Jana tem esse trabalho, e é muito importante, inclusive agradecimentos, o trabalho que o História faz na minha vida, na minha função enquanto artista, de conseguir me mostrar. Falo muito sobre a História do Olho por isso, assim, é um trabalho que realmente me motivou muito a me jogar mesmo nesse trabalho, porque
A vida do Cruel era uma que acontecia de quinta a domingo, à noite e tal, e a vida do Renan era outra. Sim. E eu acho que é a história do olho que me dá esse impulso de falar, não, é isso, eu sou 100% o Cruel e 100% o Renan, assim, sabe? Eu acho bonito que eu acho que de muitas maneiras a gente se pesca, assim, a gente vai se pescando, porque você, por exemplo, pra gente, quando a gente começou, a gente não sabia, a gente estava dentro de uma peça de teatro, dentro de um teatro tradicional, convencional, No eu meio da digo de Mostra Internacional estrutura. de Teatro, que eu Eu assisti lembro, na MIT a primeira vez. exato. Então era muito legal quando você, por exemplo, você participava do Verdade e Consequência, quando você estava lá, e a gente identificava também que não era um público tradicional de teatro que também ia assistir. E que a gente também foi descobrindo um ao outro, né? Tipo, não era a gente, espetáculo e público. Não, a gente ia se retroalimentando ali, descobrindo o que era. Até, por exemplo, o pessoal da Suspensão. Era um grupo, a princípio, que a gente não conhecia muito. E a gente era um grupo contratado ali, de alguma maneira, para fazer aquele trabalho ali. E a gente foi descobrindo com eles o que era atores junto com pessoas que têm determinada prática fetichista, junto com uma plateia que tem um interesse específico junto. E eu acho que por isso ele foi... todo ano a gente acha que ele vai acabar. A gente acha, acabou a última história do olho. E daí sempre tem de novo o ano que vem. E daí sempre tem de novo. Porque a gente percebe que sempre acontece. E é tão bonito quando a gente faz o teatro e percebe, tá acontecendo aqui um negócio que pra gente que faz, pra quem assiste, a gente está movimentando entre si, assim, a gente está se... Então, eu acho que a gente também agradece, toda a plateia agradece muito você, agradece, acho que tudo como a gente foi construindo isso, né? Eu levei no meu ano de Mr. Fetiche, eu levei uma galera pra assistir. Eu assim, lembro, a gente fez acho que umas 14, 15 pessoas. Vocês estavam no começo da fila. É, eu lembro quando a gente chegou. Porque eu falei pra todo que foi no TUSP e não tinha ingresso à venda, né? E tinha que chegar cedo. Eu falei, gente, vai lotar. E lotava sempre. Era uma coisa muito maluca, assim. Sim. Mas é isso, assim, sigam, eu vou deixar o arroba aqui, do História do Olho, pra vocês ficarem de olho, que é um espetáculo que eu recomendo fortemente. Quem sabe a Jana não me dá louca, me convida pra fazer uma ponta lá, e fulano de tal não pode. Eu faço, eu sei as falas todas, gente. Adoro. Querido, vamos falar um pouco sobre os seus livros. A gente falou do Flexões, falou um pouquinho do Vulgar, e tá com a Zenital aberta, a gente tem ela aí, eu nem programei. Existe a possibilidade de colocar ela? Olha só, acho tão chique isso, amigo. Olha, temos uma Zenital. Pra falar, belo. daqui, deixa eu virar aqui, do Sem Fetiches, Belo. que é um livro... Caiu meu celular, que é pra fazer a segunda parte do vídeo. Sim. Que é um livro que me é muito, muito especial, porque eu estou dentro dele. Mas que eu acho que é um dos trabalhos que eu mais admiro da coisa mais recente, porque eu acho que ele tem uma coisa bem do Deleuze, assim, né? São subprodutos dos subprodutos, né? Então você coloca tem o seu corpo enquanto experimentador do processo, se propondo a experimentar e experienciar uma coisa bem bom dia do ser, sem práticas fetichistas. Existe os vídeos para o seu site, existem as fotos, e existe o livro, e agora, pelo que eu entendi, você está gravando também É um audiolivro que foi dividido em 100 capítulos também. Que é sobre isso. Sim. Me fala de onde partiu essa vontade de fazer o 100 fetiches, por que 100, não 101, nem 99? Sim. Como é que foi todo esse processo para essa criação? Dá pra abrir, não tem nenhuma explícita aqui, né? Tem. Mas assim... Vai na sorte. A gente... Vai na sorte. Até aqui o meu tá autografadinho aqui, ó, vai dar pra ver. Deixa eu ver aqui. Tem, ó, tem já abriu uma. Vou abrir a minha, vou pegar a minha aqui, Sim. ó. Vai falando enquanto eu pego a minha. Tá vendo? Ó, o meu tem um postal aqui que eu coloco o meu, ó. Isso, eu escrevi sobre couro. Sim. E é uma imagem do Tom of Finland. Sim. Que cada linha aqui não... Comprei o livro, não vou ficar lendo você. Mas cada linha aqui, ele é uma frase, e a brincadeira é que, se você, dependendo do lugar que você lê, ele dá um sentido, assim, específico. Sim. Eu sempre deixo marcado, que todo mundo fala, onde você tá o livro? Eu Tá deixo aqui. já marcado. Mas me conta, amigo, vamos lá.
O Sem Fetiches surge na História do Olho, observando outras práticas. Eu acho que desde o livro Vulgar e até essa, eu sou muito obsessivo por listas, muito obsessivo. Antes do Sem Fetiches, eu tinha fotografado 365 pessoas no ano, porque eu queria fotografar a quantidade pelo ano. E eu fotografei 365 pessoas no ano. Daí depois eu comecei a fazer tal, a História do Olho, e começou a surgir a questão do fetiche. E eu achava muito curioso o que era, como as pessoas se relacionavam. E daí quando a gente vê, por exemplo, sei lá, o pessoal da suspensão, e a primeira pergunta que muitas pessoas falam é: não dói? Daí eles falavam: a dor é o início do nosso prazer. Então, para mim, era um pouco isso, assim. A dor, para algumas pessoas, é onde para, é onde eu tenho que parar algo, e para o outro é o início de um prazer. Então, eu comecei a me interessar em olhar para isso, assim. E daí eu peguei, eu sempre começo com os números, assim, vou gravar 50 vídeos sobre fetiches. Eu tenho um start, assim, que me dá, eu vou começar a fazer. E daí, conforme eu levanto um tema, as coisas vão meio se aglutinando, assim. As pessoas começaram a me confidenciar fetiches que elas tinham e que eu não conhecia. A maioria deles eu não conhecia. Então alguém chega e fala: eu gosto de tortada na cara. É? Como é? Chamo, vamos fazer o vídeo? Vamos fazer o vídeo. Quando eu autografo alguns livros, alguns eu escrevo cada fetiche uma porta aberta. Porque para mim foi exatamente isso. Isso existe? Existe alguém que gosta disso? Daí quando você descobre que existe alguém, você descobre uma comunidade inteira que adora aquilo, e você descobre um grupo inteiro que gosta daquilo. Então eles são muitos, são aberturas assim que foi dando, e eu fui ficando viciado nisso e falar: nossa, então tem isso, então tem aquilo, então tem aquilo. Então, e as pessoas foram chegando. Inicialmente eu fui fazendo os vídeos, e daí em algum momento eu falei: eu acho que vale a pena existir um livro também, existir um impresso para isso. Eu coloquei esse 100 porque eu acho que também quase essa brincadeira do 100, a ideia das pessoas que falam: eu não tenho fetiches, eu sou sem fetiches. 100 com S, 100 com C. Exato, e também a brincadeira, a ideia de que muitas pessoas falam: existem 100 fetiches? Elas perguntam para mim: existe tudo isso? Tudo que existe no mundo pode ser objeto de atração de alguém, de desejo de alguém, qualquer coisa. E daí, tanto Vulgar como Flexões, como eu me sinto um idealizador do projeto, mas eu não sou autor no sentido, porque eu sempre convido as pessoas para escrever, para mandar texto, para mandar artes em geral e afins. E daí eu achei que valia a pena também no Sem Fetiches ter algo menorzinho, ter algo que trouxesse essa possibilidade. Quando eu fiz o Vulgar, uma pessoa falou para mim: ele é um ótimo livro, é um book table. Daí eu fiquei puto no começo, eu falei: como assim? Eu tive esse trabalho para ser um book table? E depois, hoje em dia, eu amo eles serem book tables, porque é quase a ideia de tipo: tá todo mundo lá em casa fazendo não sei o quê, deixa eu abrir esse livro. E ele vai começar discussões, ele vai trazer questionamentos, ele vai trazer, porque eu não acho que é um livro que você vai parar e vou ler ele inteiro e vou ficar... Ele é um book table, então eu sou autor de book tables, eu sou idealizador de book tables. Tem uma coisa que eu acho que tem uma coisa meio da Taschen, assim, porque book table pra mim é muito livro da Taschen, né? Que nem eu tenho o Tom Finland aqui, que é isso, né? Você deixa na mesinha ali, e aí alguém vai ter um livro de fotografias eróticas, isso é uma coisa muito da Taschen, assim. De fato, tem uma vibe de book table. Esperando pra sair, daí deixa eu dar uma olhadinha aqui, tô esperando, vamos sair, deixa ele lá. Mas eu acho que ele tem a sua função, assim, ele tem a sua função, eu gosto hoje em dia disso. E eu acho que o livro foi isso, assim, eu acho que ele tem essa... eu acho que a maior dificuldade nossa, quando você me convidou para cá, eu fiquei pensando que a ideia da pluralidade, para mim é uma coisa, é o objeto mais valioso e mais difícil que a gente consegue caber dentro do nosso corpo, assim. Uhum. Então, para mim, tanto Vulgar como Sem Fetiches é sobre isso, assim. É sobre a possibilidade de você ver algo que é diferente de você, é algo que talvez você não queira fazer, e tá tudo bem, porque você é diferente,
Porque você tem outras vontades. E eu acho que o Sem Fetiche eu fui tentando juntar toda essa galera num lugar só. Sabe, tem o pessoal do BDSM, tem um lugar... eu coloquei algumas provocações no meio. Então, por exemplo, tem um capítulo baunilha. Tem um capítulo que eu coloco baunilha. E as pessoas vão falar, baunilha é fetiche? O que é? Depende, é óbvio que depende de muitas configurações, mas era só uma relação do que você acha que é diferente. O que você acha que é... Que eu falo que dentro do fetiche você se torna aquela, sei lá, familiar homofóbica muito rápido. Porque você, tipo, alguém fala, gosto de gengibre. Você gosta de gengibre? Daí começa a tirar sarro porque gosta de gengibre. Ah, a pessoa tem problema porque gosta de gengibre. Qual é a diferença de você e da sua familiar homofóbica que falava, você é gay? Você é sapatão? Por que você quer isso? O que você faz? Eu falo, então tem um lugar do que é diferente pra gente que é muito difícil caber no nosso corpo. Muito difícil. E a gente sempre vai meio negar, vai tirar sarro, vai achar que a pessoa tem problema. E pra mim é meio tipo deixar na horizontal todos, assim, falar, tem aqui alguém que gosta de suspensão, tem aqui alguém que gosta de tortada na cara, tem alguém aqui que gosta de conchinha, tem aqui alguém que gosta... E todos eles, tá tudo bem. Tudo bem se você não gosta disso tudo. Você gosta de outro, tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu brinco, eu falo muito quando as pessoas chegam pra mim e falam, eu nunca pratiquei, mas eu tenho vontade, mas eu não sei o que eu gosto e tal, não sei o que. Eu digo sempre que fetichismo com quem tá começando é tipo ir em sorveteria. A gente vai naquelas sorveterias de pote, assim, tá? Aí você pede uma pazinha pra moça, ela vai pegar uma pazinha de sabor, você pega, não gostei desse. Aí vai no outro, assim, você pode pôr a bolinha no copo. Eu brinco muito que essa ideia do fetichismo tem um pouco disso. Mas você colocou seu corpo à prova nessas práticas e eu acho isso muito do caralho, e fez coisas que eu imagino que você nunca imaginou ter feito e mesmo assim, enquanto um artista, performer e tudo mais, estava lá para isso. Como foi isso para ti? Eu acho que primeiro tem um lugar da performance e do vídeo que me atraem. Eu sou muito atraído pela performance e pelo vídeo. Então isso, pela performance, eu faço coisas que muitas vezes na minha vida comum, banal, eu não faria. Uhum. Então acho que tem esse diferencial, assim. Mas também tem uma curiosidade bem legítima de tentar entender de onde, sei lá, por exemplo, o spank. Sempre quando as pessoas começam a fazer comigo, é algo que eu nunca vou querer que ninguém faça comigo. Vamos brincar? Eu falo, não quero. Só que em algumas circunstâncias que eu me coloco em circunstância, alguém começa a bater, eu não consigo falar para. Pode falar o sinal que for. Não, foi o meu código. Eu não consigo falar para. Porque eu fico tentando em que momento que a dor para, ou não que a dor para, em que momento que a dor me invade, eu quero descobrir o que é que as pessoas, tipo, que gostam muito, conseguem transcender aquilo, porque para mim eu quero parar. Então tem muita coisa quando eu me coloco, a mesma coisa tortada, por exemplo. Eu não quero sujar tudo, eu não quero depois limpar a minha casa toda, eu não quero... Mas todas as vezes que eu me coloquei em circunstância de fazer isso, nossa, era uma... Eu queria sujar minha casa inteira, tacar chantilly no teto da casa, sabe? A tortada foi um que também desdobrou, né? Que virou um projeto à parte, sim, né? Sim. Sem tortadas também, não? Esse é um outro que eu faço com os meus aniversários. É um outro projeto. É dos aniversários. Não, mas você tem o das tortadas, não que tem? É dos aniversários. Dos aniversários? Dos aniversários. Que são aniversário. Tem a tortada, os banhos, massagens, são os mais recentes. Eu fiz massagem, tortada da... É isso. E o Glory Hole. São esses. Eu fiz. Que é isso. É isso, amigo. Vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido. Bora. Você sabe como funciona? Você é uma pessoa que assistia a Marília Gabriela. Eu só não sei se você vai responder, mas bora. A gente fala a primeira coisa que vem à nossa cabeça, não tem certo, não tem errado, e é sobre isso. Vamos começar sempre com uma cor. Cor, rosa. Rosa. Um sonho. Sonho, acabar a existência. Um medo. Ela existir muito. A existência ser muito real.
Se pudesse ter um superpoder, que superpoder você teria? Ai, eu amo... Ai, a menininha do Caverna de Dragão, que ela coloca o negocinho e desaparece, assim. Sim. E daí ela anda e consegue ir nos outros Ficar lugares. invisível. Ficar Adorava invisível. ela. Me recomenda um livro, uma leitura, um autor. Um livro, uma leitura... Gente, os meus... Faça o jabá, é sobre. Aliás, pra gente que vai comprar os seus livros, como é que faz? @projeto.vulgar. Tá, aí se eu mando mensagem pra você, você encaminha lá, tá tudo na Exato, sua casa. Não exato. tem Amazon, nada disso. Não tem nada É sobre. na minha casa. Uma prática fetichista que você descobriu fazendo sem fetiches, que você não sabia que gostava e gosta. Não sabia que gostava. Acho que o edging é uma prática que eu fui descobrindo, sabe? Fazer ou receber? Eu acho que ambos, assim, eu acho que ficar, estender, elástico, É assim, gostoso, sabe? né? É eu gostoso. acho que foi E se ainda existe uma prática fetichista que você não fez, mas tem vontade? que eu não... A suspensão é uma... Em todos os espetáculos do História do História do Olho, você nunca foi? Nunca fez, e a maioria do elenco quase ninguém fez. Eu acho que só a Vitrilles fez. É verdade, acho que E só. outra fez uma vez num vídeo, mas só. Só. Uma pergunta que eu não te fiz, mas que você gostaria que eu tivesse te feito. Tá tudo bem, tá tudo certo. Todas Tudo as bem? perguntas. Tá tudo certo. Sempre vai ter coisa a mais pra conversar. Sim, sempre. E daí a gente vai falando. E quem é o André Medeiros pelo André Medeiros? Um obsessivo por listas. É isso. Eu sou obsessivo por lista. E as listas que me movem a fazer tudo isso. Você me lembrou aquela pichação que tem na parede, que é uma pichação que tá assim, 3 coisas que eu odeio. Listas, pichação, vandalismo e ironias. Exato. É isso. Querido, muitíssimo obrigado por participar. Você. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Segue a gente nas redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP. Você sabe muito bem que se os Instagrams caírem, derrubarem a gente, é só você acessar www.mestrecruel.com ou ir lá no Kinkgram, a rede social fetichista de brasileiros para brasileiros. Prezinho, deixa todas as suas redes, você também é uma pessoa que perde rede à torta e à direita, né? Então, o nosso combinado de sempre ele vai falar, mas você lê. Que o que tá escrito é o que vale, porque às vezes, né, estamos gravando isso aqui em janeiro de 2026 e sabe-se lá, em janeiro de 2026, quais são seus arrobas? Eu acho que o básico é o meu site, que é andremedeiros.martins.com, e até agora o Instagram é @projeto.vulgar. E daí vocês conseguem me encontrar em outras redes também, no X, no Xvideo e afins. É só colocar André Medeiros Martins que vocês me acham por lá. Compre os livros do André, importantíssimo, ajude. Fiquem de olho na História do Olho também. Deixei o Instagram aqui pra vocês. E vão lá no site do André, que tem bastante ensaio. Tem foto minha lá, inclusive, mas vocês têm que procurar. Não vou nem dizer de onde é. Tá certo, gente? A gente se vê na próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau.